Olá pessoal, tudo bem? Wesley aqui. Bom, esse é o primeiro vídeo assim desse canal do YouTube, na qual a gente vai iniciar agora uma série de vídeos sobre proteções espirituais, sobre os primeiros passos que a gente precisa dar para poder começar a se proteger espiritualmente, para começar a caminhar na espiritualidade, né? Eu venho, né, do TikTok e assim eu tenho muitas dúvidas referente a isso, referente a como lidar com diversas situações espirituais, né? Como resolver. Então a gente vai começar a fazer essa série para a gente entender detalhadamente proteções, sentimento, pensamento, como que funcionam as energias. Porque existe uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que é o seguinte: o universo, essa dimensão que a gente vive hoje, ela não quer que você saiba o que você precisa fazer, vamos dizer assim. Ela quer que você fique inconsciente. Hoje o nosso mundo gira em torno de a gente precisa estar inconsciente para que a gente para que o mundo se nutra da nossa própria energia. Então, quanto mais você vai tomando consciência de si e das coisas que acontecem ao seu redor, você vai, vamos dizer assim, despertando gradativamente. Então, o problema de que a gente vive uma vida complicada é a nossa própria inconsciência do mundo ao nosso redor. As coisas acontecem e a gente não percebe que as coisas estão acontecendo. Então vamos lá. Primeiro passo que a gente tem que entender é o seguinte: a gente precisa refletir sobre a seguinte questão. Vamos entender essa dimensão. A gente precisa entender a dimensão que a gente vive para poder entender um pouco como lidar com tudo isso. Antes da gente estar aqui, antes da gente encarnar como humano e como outras raças, vamos voltar um pouquinho no tempo. Não tem como um ser que está encarnado aqui na Terra não ter vindo de dimensões superiores. Não tem como isso acontecer. É impossível. Por exemplo, é impossível um ser que está encarnado hoje não ter sentido a fonte criadora, Deus o todo. Todos nós aqui viemos da fonte criadora, viemos do todo, viemos dessa essência divina. O problema é que a gente não lembra. Nós já experienciamos realidades maravilhosas, mas assim, ó, num nível surreal. Só que a gente não lembra. Wesley, como que você sabe disso? É simples, é bem simples. A dimensão que a gente vive hoje, chamada de terceira, quarta dimensão, ela é uma dimensão nova no universo. A gente vai entrar num tema aqui muito interessante, que é a história cósmica. Eu estou escrevendo um livro sobre essa história cósmica que eles vão me mandando e eu vou canalizando. Então eu vou soltar um pouquinho delas aqui para vocês entenderem um pouco de tudo isso. Essa dimensão que a gente vive hoje aqui, chamada terceira, até a quarta, até a quinta ali, ela é uma dimensão nova dentro do cosmos, dentro do universo. A experiência polar, a experiência dualidade é nova para o universo. É a primeira vez que almas entram em projetos encarnatórios dentro de experiências biológicas. É por isso que está tão difícil. Porque é como se, vamos dizer assim, o tiro saiu um pouco pela culatra, porque desenvolveram essa dimensão. Um grande engenheiro sideral desenvolveu essa dimensão. Um dia eu vou falar o nome dele, que a gente conhece ele, muita gente conhece ele, todo mundo acho que conhece esse cara. Ele desenvolveu essa dimensão e quando ela não existia reino mineral, não existia reino animal, não existia reino humano, existiam os reinos angelicais para cima, mas esses reinos mais antigos não existiam. Se esses reinos não existiam, quer dizer que a gente não vivia nesses reinos. E se eles não existiam, nós vivíamos em dimensões mais elevadas. Nós vivíamos de sexta para cima. O que significa? Sexta dimensão, você está completamente conectado com a fonte criadora. Então, você veio de uma dimensão que você estava completamente conectado com a fonte. Então, é assim que funciona. Ó. Os espíritos começam a descer dimensões
E eles vão até onde eles conseguem. Por exemplo, antigamente ia até a sexta dimensão. E aí os espíritos dominavam a sexta dimensão no sentido de entendimento e compreensão daquela realidade. A partir do momento que os espíritos conseguiam, vamos dizer assim, dominar aquela dimensão, a partir daquelas experiências, eles começavam a estruturar novas formas de existir. Por isso que a experiência evolutiva dual é nova. Porque eles chegaram até a sexta dimensão, dominaram, e ali na sexta dimensão tem tipo 1% de polaridade, 2%. E eles falaram, dá pra gente mergulhar nessa estrutura aqui, na questão da polaridade. Então vamos lá. O que é uma sexta dimensão? Sexta dimensão, para cima, é uma dimensão na qual a polaridade é baixíssima. É quase zero. O que significa polaridade baixíssima? Significa que a experiência é totalmente conectada com a fonte. O que significa uma experiência conectada com a fonte? Você vive uma realidade na qual você sabe tudo o que você tem que fazer. Você sente um fluxo dentro de você, divino, da eternidade. Você sente conectado com toda a existência. Você não consegue ver o outro. Isso não existe na sexta dimensão. Você vê você. Você vê que todos os outros são você experienciando em diferentes formas de existir. Tá certo? Deu para entender isso? Isso acontece aqui também. Tem pessoas que às vezes têm um lampejo de conexão e elas percebem que nós, eu e você, somos a mesma coisa. Não muda nada. A diferença é que eu experiencio de uma outra forma, dentro de uma outra estrutura familiar, dentro de uma outra estrutura religiosa, dentro de um sistema diferente. Então é o próprio universo experienciando infinitas formas de existir. A diferença é que na sexta dimensão isso é totalmente notável. Ou seja, não tem como você fazer o mal para você. Não existe o mal na sexta dimensão. Você não consegue. Sexta para cima, sexta, sétima, oitava, nona. Aí depois da nona é só luz. Acabou forma. Interessante a gente saber isso. A partir da nona dimensão para cima, o ser não se suporta mais como uma forma. Ele vibratoriamente ele é muito grande, ele é muita energia. Ele vira um sol. Como é que vai enfiar um sol dentro de um corpo? Não dá, né? Até dá, mas tem que fragmentar o sol e vai levar muito tempo. Vamos lá. Então, entendendo que todos nós viemos dessas dimensões superiores. Todos vieram. Aí depois que a gente veio dessas dimensões, desenvolveu-se a polaridade, um engenheiro cósmico desenvolveu essa dimensão e jogou a proposta para as almas. Falou, eu desenvolvi uma dimensão chamada, terceira, quarta, um exemplo, estou dando um exemplo. Terceira dimensão é uma dimensão polarizada. E aí ele jogou a proposta. Essa dimensão é uma dimensão na qual, pela primeira vez no universo, vamos nos sentir desconectados da fonte criadora. Vamos nos sentir separado como uma proposta de evolução, como uma proposta de experiência. Mas lembre-se, é uma sensação, não é uma realidade. É como se a gente vai ter a experiência de sentir o que é estar desconectado, não estar desconectado. A gente não tem como. A gente imagina que a gente está dentro do organismo chamado Deus, todo, fonte criadora. Nós estamos dentro dele, não tem como sair dele. Então, na hora que esse engenheiro propôs essa proposta, depois que ele criou e propôs para as almas começaram algumas ficou muito com o pé atrás, porque o índice de polaridade era muito grande. O que é o índice de polaridade? É o que a gente chama de certo e errado, é o que a gente chama de bem e de mal. É como se toda essa questão você ia entrar nessa dimensão e a chance de se perder era gigantesca. Se perder no sentido de que você não ia lembrar o que você fez, o que você era, onde você estava, você simplesmente vai entrar num corpinho e vai começar do zero, desconectado da fonte. Nem acredita em fonte, nem nada, nem todo. Ou seja, foi uma proposta evolutiva audaciosa, vamos dizer assim. Mas aí, esse ser criou a dimensão e aí outros engenheiros
começaram a criar as biologias, as raças. E são centenas e milhares, infinita quantidade, não tem nem como imaginar. Porque a gente está falando de dimensões e formas diferentes. Não estamos falando só de humano. Estamos falando de animal, vegetal, tudo que você imaginar. Porque a consciência está em todas elas. Em diferentes formas de experiências. Então, a partir disso, é como se alguns engenheiros começaram a criar biologias bem radicais no sentido de desconexão. O que significa isso? Que tu ia entrar naquele corpinho e você esquece, você ia ficar perdidinho. Você ia querer saber de predação, de domínio, de poder, porque a proposta era essa. Quem que vai ganhar? Como que vai ser a proposta evolutiva? Raças que vibram no domínio, no poder, ou raças que vibram na benevolência? Aí as almas de sexta, sétima, oitava, nona dimensão começaram a se preparar. Almas completamente conectadas com o todo, maravilhosas. Almas, seres nível, tipo assim, existem fragmentos no universo encarnado de Arcanjo Miguel. Existem fragmentos dessa essência divina, porque ele se desdobra. Então, não é que é São Miguel encarnado, não. É um fragmento que veio daquela essência divina. Tem um monte encarnado. Só que não tem como, as pessoas não conseguem lembrar, porque a gente está num nível vibratório muito denso. Então, essas almas começaram a encarnar e entrar nesses corpos e se perderam. Então, é como se isso aconteceu há milênios atrás. E todos nós que estamos aqui já vivemos tudo isso. A gente já passou por muitas raças. O que a gente precisa entender é o seguinte: não tem alma novinha aqui. Na Terra não vem alma novinha. Não vem. Porque aqui é um planeta, vamos dizer assim, de provas e expiações. É um planeta onde tem almas que já fizeram muitas artes pelo universo, que já encarnaram muito tempo, são teimosas, complicadas e estão aqui tentando se, vamos dizer assim, reabilitar, né? Que essas almas fizeram? Elas vibraram muito na parte negativa dos chakras. Ah, Wesley, o que significa isso, né? É como se a gente usou, porque os chakras, eles têm diferentes frequências. O chakra cardíaco vai do amor ao ódio. Do amor ao ódio. Então, é como se todos os chakras têm um leque de frequências vibratórias. Estão entendendo isso? Quando a gente começou a encarnar, a gente começou a viver o leque negativo desse chakra. Então, o que a gente vivia do chakra básico? A predação, a matança, em outras raças, em raças mais primitivas. Então, a gente viveu o que é mais de denso ali naquele chakra. Referente ao chakra cardíaco, também, né? Claro que em outras raças não tem os chakras como é aqui, mas entender que nós encarnamos nessas estruturas para experienciar essas frequências mais densas. E isso reflete na Terra, porque se você olhar há 1000 anos atrás, a gente vivia as frequências mais densas dos chakras. Presta atenção nisso. A gente vivia a guerra, ego, né? As imagens, a gente vivia as coisas mais densas. Então, você vê que o universo, como agora ele está iniciando um retorno dessas almas, ele começou a fazer com que o que acontecesse? O ser humano pare de viver o que é mais denso e comece a viver as frequências positivas dos chakras. Então, é como se a espiritualidade hoje quer que a gente experiencia não mais o ódio, que a gente comece a experienciar o amor. A gente está nessa etapa evolutiva de transição de todos os nossos chakras, de transição de vibração. Então, entendendo isso, a gente entende que existem nessa dimensão nossa os umbrais. E nos umbrais existem bilhões de seres, estamos falando em mais de 10 bilhões, que eles adoram vibrar no negativo dos chakras, porque eles são nutridos pela energia negativa dos chakras. Então imagina assim, vamos lá, chakra sexual.
Eles adoram vibrar na parte... O chakra sexual existem duas frequências também. Aquela sexualidade que você vê como divino, como algo assim surreal, como a energia mais poderosa do mundo. Como um respeito muito grande, com uma coisa junto com o coração. Não só com o sexual. Você funde as duas energias. E existe aquela parte do chakra sexual mais bagunça, mais safadeza, mais, perdão pela palavra, putaria, basicamente. Então, a gente precisa fazer essa transição de sair dessas frequências mais densas, entendendo o chakra sexual, até a gente chegar na parte vibratoriamente mais positiva desse chakra. Só que o problema é que os seres negativos que estão na Terra, eles não querem isso. Eles querem que você viva o que tem de mais denso nesse chakra. Né? Eles querem que você viva o chakra sexual da forma animal. Tanto que você olha para o mundo hoje, você vê os funks que hoje tem de besteira sobre a sexualidade. Você vê quantos estímulos a frequência negativa desse chakra tem. E a gente está falando só de um chakra. Existem muitos outros. Existe o cardíaco, o terceiro olho, o laríngeo. Então, a gente observando isso, a gente entende que a gente está numa transição energética dentro da gente. Né? Então, a partir dessa transição energética, você tem que tomar uma decisão na sua vida. O que você quer? Você quer essa transição para a sua vida? Você quer viver a experiência de sentir o que existe de mais divino e positivo nos seus chakras? Porque vai chegar, funciona da seguinte forma. Quando você começar a vibrar no mais positivo dos chakras, vai chegar uma hora que você vai alcançar o ápice. Isso vai fazer com que você cresça tanto energeticamente e espiritualmente que você perde a necessidade de encarnar. Porque você já explodiu o vibrato, você dominou aquela vivência. Não tem mais para quê. Porque você já não quer nem mais viver as energias mais densas daqueles chakras. O medo, a raiva, o ódio, as energias densas que nutrem os trevosos, você já passou disso. Você já está vivendo no seu coração o amor, você está vivendo a amabilidade, a compaixão, você já está vivendo a frequência mais elevada que existe nesse chakra. Ou seja, você não vai ser mais apto a viver nesse mundo de polaridade. Você já está pronto para começar a transição para um mundo polar, para um mundo unificado de novo, que é de onde você veio. É muito importante. O pessoal fala assim para mim, Wesley, eu não aguento mais encarnar aqui, eu não quero mais ficar aqui. Mas você só vai sair daqui quando você deixar de ser polar. Você só vai sair daqui quando você deixar de ser uma pessoa que aponta o dedo para os outros e aponta o dedo para o mundo. Porque nada tem a ver com o mundo, tudo tem a ver com você. Os erros, as coisas que acontecem no mundo, os erros dos outros, não tem nada a ver. É a gente olhar só para a gente e entender que está tudo perfeitamente como deveria estar. E qual é o passo que a gente tem que dar para acessar essa frequência mais elevada do nosso chakra, dos nossos chakras? Pensa assim, quero ir para o mundo unificado de novo. Eu quero voltar para o mundo que é paz e amor. Se você não for paz e amor, você não vai entrar lá, por frequência. Então, a mudança para que você possa entrar em outros mundos, em vibrações mais elevadas, precisa começar agora. Você tem que fazer agora essa mudança, essa transformação. Porque se você não fizer ela agora, vamos supor que você quer ir embora. Olha, eu quero ir para um mundo unificado. Só que você não muda, cara. Você não se transforma, você não busca a vibrar o positivo daqueles chakras, você não busca elevar sua frequência, você não busca se melhorar, você não busca tentar entender o ponto de vista dos outros, você não busca tentar entender que está todo mundo certo. Todo mundo está certo. Ninguém está errado. Ninguém. Está tudo do jeito que tem que ser. Tudo acontecendo do jeito que tem que acontecer. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a aprender a se entender, aprender a se proteger e a escolher o que a gente quer. Então agora eu olho para você e falo, o que você quer? O que você quer? Você quer ir embora? Então faz por merecer. Faz por merecer.
Não adianta você ficar, eu quero ir embora e o presidente é horrível e aquele fulano é o chato, o meu amigo do trabalho ele fica enchendo meu saco. Tá errado, você vai continuar aqui e perigoso ir para um buraco mais fundo, com pessoas piores, porque não tem nada a ver com essas pessoas, tem a ver com a sua forma de ver o mundo. E o que você libera de você, das cargas negativas que você está guardando do outro. Então, esse é o primeiro passo para a gente iniciar essa jornada de como eu me protejo, como eu me conecto, como eu melhoro a minha vida. A primeira parte é o que eu quero da minha vida, onde eu quero ir, aonde eu quero chegar como um ser dentro da minha existência. Pessoal, não esquece de curtir esse vídeo, de seguir o nosso canal e bota o sininho aí para você receber novos vídeos, tá bom? Tamo junto, abraço.